CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Altivo Panfiro, a nossa casa de amor. Também saudamos aos nossos internautas, né? Porque muitos já sabem, mas alguns não, né? Temos aí as nossas redes sociais que passam ao vivo as palestras, né? Com exceção do YouTube, o Facebook e o Instagram passam ao vivo, e no YouTube depois vai a gravação que o companheiro vai colocar após o término da palestra, porque pela uma quantidade de inscritos a gente ainda não consegue fazer live ao vivo no YouTube. Mas depois, quem quiser acessar para assistir novamente ou para encaminhar para alguém, né, vai estar lá a palestra já salva. Hoje, quarta-feira, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema de hoje, né, ainda estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, e o item 9, a continuação, a segunda mensagem sobre a lei de amor. É uma mensagem do Espírito Fênelon. E o estudo ficará a cargo do nosso companheiro Alcides Geraldo. Na hora dos passes, a sustentação será feita pelo comentário da nossa irmã Conceição Veloso acerca da lição 89 do livro Caminho, Verdade e Vida. Essa lição tem por título O Fracasso de Pedro. Antes, gostaríamos de dar alguns avisos. O primeiro e mais importante, a gente lembrar de desligar os celulares, colocar no modo vibratório, né? Para quem não puder, quem precisar atender, pode ir lá fora atender. Não, a gente buscar também a gente se isolar um pouco, né? Não ficar aí mexendo no telefone durante a palestra, porque isso atrapalha a concentração, né? E a gente vai perder aí grandes oportunidades de conhecimento. Temos também o atendimento fraterno para quem desejar. Ao final da reunião pública é só comparecer em seus lugares, que vai ser feito esse atendimento. Falando a respeito de atendimento, temos o nosso atendimento aos assistidos da obra social, que ocorre, a maior parte dele, no sábado, de 8h30, por aí às 11h30, mais ou menos isso, em que os assistidos todos chegam, crianças de 0 a 18, né? E os adultos chegam, tomam um café, aí depois sobem para as salas para evangelização, de acordo com a faixa etária, e antes de sair eles almoçam. Por isso é muito importante, né, que quem puder doe, né? Quando for ao mercado, compra 1 quilinho a mais de alguma coisa e traga para nós, porque nós sempre precisamos. Temos também, na segunda-feira, temos o reforço escolar, quinta-feira temos aula de Livro dos Espíritos para os jovens, então são muitas atividades, né? Sem contar as pessoas que chegam à casa diariamente, né, buscando auxílio. Então, quem puder aí colaborar, a gente agradece muito. Temos também, né, no final do ano, nós vamos fazer uma festinha para as crianças, coisas simples, né, mas que sempre tem muita alegria. E nós já estamos distribuindo, para quem quiser nos auxiliar, as bolsas de Natal. Está aqui uma, a gente tem aqui, quem quiser, tiver interessado, depois da reunião pública é só pegar, né, no local ali indicado. E aqui esse ano tem uma novidade que eu gostei bastante, que é colocar a foto da criança, né? E a gente tem aí, são coisas simples, né? Produto de higiene pessoal, um vestuário, e se for criança, brinquedo, a partir de 7 anos, uma mochila. Então, que a gente puder, quem de todo não puder, ore por nós, né? Todos, a gente sempre pede muita oração, que a gente precisa. E lembrando também que a casa oferece estudos todos os dias, com exceção da sexta-feira, que é um dia de estudo privativo, de manhã, à tarde e à noite. Pela manhã, iniciam-se 8 horas da manhã. À tarde, 7 horas à noite, 7 horas, 19 horas. À tarde tem curso 5 horas. Então, nós estudamos todas as obras de Kardec, estudamos obras de André Luiz, obras de Dona Ivone,
né? Inclusive no domingo, sim, domingo nós temos cursos do Memória do Suicida, de 8 da manhã às 9h30. E às 9h30, em sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então tem curso aí em vários horários, não é desculpa, falta de tempo não é desculpa para não estudar, né? Porque aqui na palestra, como todos já sabem, alguns que não sabem, que estão vindo de primeira vez, não podemos fazer perguntas, por conta da dinâmica da própria reunião, que tem os passes, tem um horário, mas no curso é onde a gente realmente vai aprender, onde a gente vai perguntar, trocar ideia, e é sempre muito bom. Então, para que a gente possa iniciar a nossa reunião, nós vamos fazer a leitura da mensagem do Caminho, Verdade e Vida. É uma psicografia do Chico, né, pelo Espírito Emmanuel, e diz assim a lição 89. O fracasso de Pedro. E aí tem uma citação, né, que está em Mateus, capítulo 28, versículo 58. E Pedro seguiu, de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. E aí comenta Emmanuel sobre essa passagem. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro somente constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil, nesse particular, é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas, quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições, naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Bem forte, né, a mensagem. Então, nós agora vamos fechar os nossos olhos para que possamos nos acalmar, nos pacificar e nos dirigindo ao nosso querido e amado Mestre. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, graças a Deus, Senhor. Graças a Ti, Mestre, e a esses guias amorosos, que conseguimos chegar hoje, mais uma vez, a essa casa de amor. Ah, Senhor, o quanto ainda precisamos aprender. E esta, Senhor, é mais uma oportunidade. Por isso te pedimos, Mestre, que através dos Teus mentores queridos, do nosso amado altivo, do nosso querido professor José Jorge e demais companheiros fiéis dessa casa de amor, que possas, Mestre querido, estar intuindo, protegendo, fortalecendo
o nosso companheiro, os nossos companheiros que farão uso da palavra na tarde de hoje. E que nós também, Senhor, possamos estar de olhos e ouvidos bem abertos para aproveitarmos essas lições tão importantes a cada um de nós. Que seja, pois, Senhor Jesus, em Teu nome, que seja em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, dando continuidade, agora nós leremos um pedaço aqui do nosso Evangelho, só para a gente se situar, né? O item 9, a lei de amor, é uma mensagem grande, eu só vou ler um parágrafo, vocês em casa complementem a leitura. Diz assim o nosso querido Fênelon: o amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tente diminuí-la e alcançando, muitas vezes, proporções sublimes. Então, nós vamos direcionar agora os nossos melhores pensamentos e sentimentos ao nosso companheiro Alcides. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Bem, gente, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, pelo carinho de todos, porque todos nós aqui viemos encarnados e desencarnados, porque queremos compreender e viver melhor a vida. Duas perguntas a gente pode fazer a si mesmo. Por que eu vivo e para que eu vivo? Por quê e para quê? O porquê, a causa. O para quê, a finalidade, a meta. É muito comum entre os evangélicos dizerem assim: Deus tem um propósito, não é isso? Ou Deus é fiel. Se Deus tem um propósito, propósito é meta, finalidade. Então, ninguém vive por acaso. Tudo tem uma meta. Até porque a ciência, a filosofia, a religião e a arte, todas reconhecem que tudo é uma relação de causa e efeito. Se existe um efeito, existe uma causa. Se a gente parar para pensar, nós, enquanto criaturas, somos causas ou efeitos? Enquanto criatura, nós somos efeitos. Porque se nós fôssemos causa, nós seríamos criadores. Então, criador e criatura, a causa e o efeito. Nós, efeitos, todos nós seres humanos, criaturas, somos dotados de uma inteligência? Sim. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem uma inteligência. Se nós, as criaturas, somos inteligentes, o Criador que nos gerou tem que ser também o quê? Inteligente. Daí, lá no livro dos Espíritos, qual é a resposta? Deus, inteligência suprema. Deus, causa primária. Então, com isto, você está vendo que existe em toda a natureza a comprovação da inteligência superior que nos governa. Ah, seu Alcides, eu gostaria muito de acreditar em Deus, mas eu tenho muita dificuldade. Gente, isso é mais natural do que vocês pensam.
Se fosse tão simples e fácil acreditar em Deus, nós seríamos o que somos. Nós já estaríamos muito mais evoluídos. Então, podemos dizer que viver é aprender a amar, evoluindo em direção ao objetivo da vida. Mas, senhor Alcides, tudo bem. Como eu posso aceitar a Deus se eu vejo tanta maldade no mundo, tanta miséria no mundo? A gente escuta isso com frequência. Ah, se Deus fosse bom, fulano não sofreria. Não é isso que a gente ouve por aí? E essas coisas a gente ouve por quê? Ainda não temos compreensão clara, precisa, justa do porquê e do para quê da vida. Até porque, se nós estudarmos a evolução do conhecimento humano através da ciência, da religião, da filosofia e da arte, a gente vai observar que o homem evoluído criou ou imaginou um Deus com seus defeitos. O Deus que pune, o Deus que castiga, o Deus que se vinga. A coisa é tão séria que, uma ocasião, dois conhecidos conversando sobre a Bíblia e Deus, me disseram o seguinte: Deus se arrependeu de ter feito o homem, por isso ele vai acabar com tudo. Ora, dizendo que está na Bíblia. Se Deus se arrependeu é porque Deus errou. E se Deus errou, ele não seria perfeito. E se ele não for perfeito, ele também não é justo. Aonde está a chave que abre esse mistério? Na realidade espiritual da vida. É ela que abre todo esse mistério. Por quê? Se a vida fosse só matéria, realmente não teria sentido viver. Buda, Krishna, Moisés, Maomé, Pitágoras, todos os verdadeiros líderes espirituais que passaram pela Terra ensinaram o quê? Usando ferramentas diferentes, mas todos ensinaram o quê? O amor a Deus e o amor ao próximo. Por quê? Para amar a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Nós todos aqui, né? Uma amiga nossa estava namorando um rapaz. E ela tem 2 filhos. E o rapaz não queria casar com ela porque ela já tinha 2 filhos. O que ela fez? Terminou o namoro, porque se me quiser tem que querer os meus filhos. Ou seja, ele só poderia amá-la se ele amasse os filhos dela. Então vamos trazer aqui para nós. Nós só podemos amar a Deus se amarmos os filhos de Deus. Ou não é verdade? Eu só posso amar a Deus se eu amar os filhos de Deus, que somos todos nós. Aí nós vamos ampliar os filhos de Deus. A plantinha na qual o princípio espiritual estagia no seu processo evolutivo é filha de Deus? Também. A água também é filha de Deus? Também. Então, tudo que existe na natureza, animado ou inanimado, é filho de... Daí a necessidade de cuidarmos da natureza. Porque ela também é filha de Deus. Você dirá assim, mas seu Alcides, tudo bem. Como explicar então que aquela criança venha nascer deficiente? Preste bem atenção. Se a vida fosse só matéria, haveria justiça nisso? Não. Aonde está a justiça? Nós todos estamos no mundo para evoluir. E cada vez que eu evoluo, eu aprendo a ser feliz. Então viver é aprender a ser feliz.
evoluindo em inteligência, isto é, em conhecimento e moralidade. Nós falamos ainda há pouco, naquela frase evangélica, de Deus é fiel. Por que Deus é fiel? Porque Deus nos ama. Lembra aquela frase? Quem ama não trai. Lembra? Quem ama não trai. Quem ama não maltrata. Quem ama trata bem. Se Deus nos ama, Deus é fiel porque Ele nos ama. Se Ele nos ama, Ele nos maltrata? Não. Aí repare, o planeta Terra é de dor e sofrimento ou de prova e expiação? Prova e expiação. Então, onde é que surge a dor? Na nossa falta de compreensão do para quê da vida. De entender que a prova e expiação que nós passamos não são punição nem castigo, são oportunidades da gente se melhorar e aprender a amar e ser feliz. Porém, vinha outra pergunta: quem de nós sabe amar? Quem de nós sabe ser amado? Toda moeda tem duas faces. A face amar obriga a ter a face e saber ser amado. Se nós soubéssemos amar e ser amados, haveria ingratidão? Não. Então o saber amar e o saber ser amado é saber ser grato a Deus. Por isso que você de vez em quando se diz graças a. Quando você diz graças a Deus, o que você está expressando? Um ato de amor a Deus. Então saber amar e saber ser amado é definido pela gratidão. Uma ocasião, uma aluna nossa, eu sou professor de química, e uma aluna nossa, 15 anos, nos procurou com a seguinte proposta: professor, o senhor não sabe um remédio que mata sem dor? De que, minha filha? Quantos anos você tem? 15. E você já está querendo morrer? Quero, professor, eu não aguento mais a vida. Reparem que, quando ela diz, professor, eu não aguento mais a vida, por que ela está dizendo isso? Porque ela não se identificou com o porquê, com Deus, e o para quê, a meta. Então, o amor nos conecta a Deus e nos faz buscar a meta. Qual é a meta da vida? Felicidade. Através do amor. Eu disse, minha filha, mas você com 15 anos... Aí ela disse assim, professor, eu não acredito em amor. Amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Foi o que ela me disse. Esse negócio é sério, não é sério? Seríssimo. Por quê? De onde vinha essa decepção? De onde vinha essa amargura? Ela não se sentia amada. Ela se sentia desalentada. Faz uma perguntinha aqui a nós todos. Quem de nós nunca sonhou com um amor puro, sincero e verdadeiro para chamar de seu e se dedicar integralmente? Todo ser humano sonha com isso, não é isso, meu amigo? Todo ser humano, todo homem sonha em buscar o quê? A mulher da sua vida. E toda mulher busca o quê? O homem da sua vida. Então vocês estão vendo que a monogamia é a nossa vocação. A poligamia significa sair do objetivo, do destino da vida. Aí você dirá assim para mim, tudo bem, seu Alcides, então como é que eu faço para aprender a amar? Ih, rapaz, alguém muda de uma hora para outra? Hein? Alguém muda de uma hora para outra? Nós temos o péssimo hábito de chamar a atenção dos filhos às 10 horas da manhã, não é isso? E às 10 horas e 1 segundo, a gente já quer o filho mudado.
Você briga com o seu marido, fala com ele às 2 da tarde. Às 2 horas e 1 segundo, você já quer um marido novo. O homem olha para a mulher, briga com a mulher às 2 da tarde. Às 2 horas e 1 segundo, ele já quer uma mulher nova. Todo processo de mudança demanda o quê, gente? Tempo. É o tempo, o Senhor de nossa jornada. Porque é no tempo que a gente faz e é no tempo que a gente diz, faz. É no tempo que a gente morre para o desamor e renasce para o amor. Desperta, ó tu que dormes. Quem é que está dormindo? Quem está indiferente ao objetivo da vida. Esse é que é o que está dormindo. Ou deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus não está falando de um cadáver enterrar o outro, porque um cadáver não vai enterrar o outro. Deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quais são? Os indiferentes. Aqueles que ainda não despertaram e, portanto, não buscam o objetivo da vida. Joana de Ângeles tem que ter Joaninha na história. Ô, mulher danada. Ô, mulher. No seu belíssimo livro, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nos ensina o seguinte: o amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam imunoglobulinas que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o emocional e o psíquico. Afinal, de onde dimana essa energia poderosa? Gente, o que ela está dizendo aqui? Nós, hoje, com o conhecimento que nós temos, chakras, não é isso? Todo chakra está ligado a uma glândula endócrina. A glândula endócrina produz hormônios. Aí vem o detalhe. Se teu pensamento, se teu sentimento são de amor, você ativa teu chakra. Ativando teu chakra, você produz hormônios do bem-estar. É disso que elas... Por isso que o passe é importantíssimo. Porque quando o médium estende as mãos, o passe é um ato de amor. Então é preciso que nós todos conectemos no nosso pensamento a quem? A Deus. O passista e o consulente. Porque em comunhão divina, a energia nesse circuito vai ser boa ou ruim? Vai ser boa, não vai ser boa? Você observa que quando você está aqui dentro e durante o passe, você tem a sensação de bem-estar, não tem? Tem, por quê? O teu chakra foi ativado, as glândulas endócrinas passaram a produzir hormônios do bem-estar. Só que quando você sai ali na rua, você começa de novo. Você viu aquela mocreia? Aí você viu aquele safado? Você viu? Aí você começa a baixar o teu padrão. E essas atitudes simbolizam amor ou desamor? Desamor. São dessas coisas que a gente está falando, de questão de saúde. Amar é ter saúde. Ah, seu Alcides, o Chico Xavier amava, mas ficou doente? Gente, a doença do corpo físico é oportunidade de cura para o espírito, porque você não vai entrar do outro lado da vida como André Luiz. Por que André Luiz foi considerado suicida indireto? Os maus hábitos que ele cultivou durante a encarnação geraram a doença que antecipou a sua volta ao mundo espiritual. Por isso que ele foi um suicida. Então, cuidado com o ódio, cuidado com o rancor. Isso tudo é desamor e que gera doença. Olha você hipertenso, diabético, com reumatismo. Toda doença que te acontecer, repara o teu emocional. Cuida do teu emocional. Repara que quando você tem um susto, ou depois de um bate-boca, o coração está disparado. A carga de adrenalina na corrente sanguínea é muito alta.
Aí depois, olha você doente, sem saber por quê, tomando remédio tarja preta, que poderia muitas vezes ser evitado. Olha como a lei de amor é importantíssima. E, se por acaso, por razões de outras encarnações, você tiver que ter um câncer ou uma doença degenerativa, o teu amor vai transformar essa doença em sofrimento ou em resignação? Resignação. E ao se resignar, o que vai acontecer? O corpo velho, doente, permanece na terra, mas o espírito sai renovado, sadio e saudável do corpo. Vou lhes contar um caso prático disso, como prova de amor. Eu estou com 69 anos, comecei no espiritismo aos 22, né, em 1975. E aquele tempo, a casa que eu frequentava, a reunião mediúnica, era aberta ao público. E chegou um rapaz e perguntou ao espírito: minha mãe vai ficar boa? O espírito disse: vai, calmamente. Ele perguntou de novo: minha mãe vai ficar boa? E o espírito disse: vai. Ele perguntou 3 vezes. A resposta serena do espírito foi: vai. Ele chegou ele já saiu de lá o quê? Rindo de orelha a orelha, né? Ei, minha mãe vai ficar boa. Só que ele chegou em casa e encontrou a mãe morta pelo câncer. Primeira lição disso, olha a lição de amor. O espírito vai dizer o que eu quero ouvir ou o que eu preciso ouvir? O que eu preciso ouvir. Eu é que transformo o que eu preciso ouvir em minhas conveniências. O problema é de interpretação. Bom, depois de um certo período, ele voltou a casa e disse ao espírito com o dedo em riste: o senhor falou que a minha mãe ia ficar boa. E o espírito calmamente disse: sim, eu disse que sua mãe ia ficar boa, mas eu não disse que ela não ia morrer. Olha como é que a gente torce as coisas, olha as nossas conveniências. O espírito disse que a mãe dele ia ficar boa, ele não disse que a mãe dele ia morrer. Aí ele diz: o que acontece é que sua mãe aceitou com tamanha resignação a prova do câncer, que está muito bem aqui, e manda esse recado para a família. Repare, esse câncer foi o bem ou foi o mal? O câncer em si é neutro. Ela que transformou por amor o câncer em um bem. Resgatou o que precisava ser resgatado. E reparem, ninguém precisa sofrer para resgatar. Sofrimento não resgata. O que resgata é o amor. Vou fazer uma pergunta a todos vocês. Quem de nós conhece completamente a anatomia e a fisiologia do pensamento? A anatomia e a fisiologia do sentimento. Então a vida é muito maior que o nosso entendimento. Muito maior que a nossa capacidade de vivê-la. Então, aquilo que a minha razão, a minha inteligência não alcança, a minha fé me leva a aceitar. Lembra? Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Aonde a minha inteligência não me leva, a minha fé, o meu amor me conduz. É disso que ele está falando. Bendita é a dor, bendito é o sofrimento, porque se nossas vidas fossem um mar de rosa, nós estaríamos aqui a esta hora. Nós estaríamos pensando no jogo do Flamengo, não estaríamos pensando, sim, o Flamengo vai ganhar hoje. Isso não estaria nenhum, mas reparem, a dor é que nos trouxe aqui. A minha mãe, minha mãe era analfabeta, mas ela tinha uma sabedoria inata. Para tudo ela tinha um ditado. Os antigos eram assim. Então minha mãe fala assim: meu filho, a dor ensina a gemer. Cada um sabe onde lhe dói o sapato. Em vez de se revoltar, o que você fez? Veio aqui nesta casa maravilhosa buscar o remédio. E o remédio que você encontra nesta casa é o esclarecimento daquilo que você necessita passar para se tornar uma pessoa melhor.
Essa é a função da dor. Não é a gente ficar sofrendo, porque Deus não quer que ninguém sofra. Deus quer ver todo mundo feliz. E para que a gente seja feliz, qual é o preço que Deus nos cobra? Aprender a amar. Só isso. Alguém compra 1 quilo de amor no supermercado? Alguém compra 1 litro de amor? Não. Amar sempre convém. Ao coração sempre faz bem. E a ninguém custo vintém. Ninguém é tão rico que não precise de uma migalha de amor. E ninguém é tão pobre que não tem um amor para oferecer. Como disse o nosso bom poeta Vinícius de Moraes, põe amor na tua cadência. Põe o amor em tua vida. Que você vai ver nova aurora nascer e esbanjar poesia. De tal modo identificado com Cristo você estará, que já não será você a viver, mas o Cristo a viver em ti. É isso que é a lei de amor. Vamos continuar com Joana, que Joana é mulher danada, mulher sábia. Gente, aqui de novo, vamos nós de novo. Penso, logo existo. Eu penso. Qual é a sede do pensamento? O cérebro ou o espírito? O espírito? Mas são Alcides, eu estou hoje vindo aqui à casa espírita pela primeira vez e eu não posso acreditar no espírito? Calma. Vamos aqui pensar. Meu irmão, que é pastor, disse-me assim: ô Alcides, Deus tem um propósito na tua vida. Eu disse: meu irmão, mas eu já faço a vontade de Deus. Não, Alcides, esse negócio de espírito falar não existe. Espírito não fala. Aí eu disse assim: meu irmão, na transfiguração do Tabor, Jesus conversou com Moisés e Elias, não foi? Ele me disse: foi, mas Moisés e Elias não eram mortos? Então Jesus conversou com 2 mortos. Ele disse: Jesus é outra coisa. Então vocês estão vendo que o grande desafio da humanidade como toda é compreender os objetivos da vida através de Deus e aceitar que somos espíritos. Não é tão simples e fácil, não, gente. Isso é difícil mesmo. Então, um outro amigo meu, professor de literatura, gostava de uma cachaçinha. E quem gosta de cachaçinha gosta de um tira-gosto. E tira-gosto normalmente é gorduroso. Conclusão: entupiu tudo, teve um infarto. Ficou 15 dias em coma. Aí ele me disse assim: engraçado, enquanto eu estava em coma no hospital, eu sabia de tudo que estava ocorrendo. Até que um dia o médico chegou e falou assim: esse desgraçado não morre e fica me dando trabalho. Se ele estava em coma e sabia de tudo que estava acontecendo, era através do corpo que ele sabia? Era através de quê? Do espírito. Então, a reencarnação como prova de amor divino por todos nós não é invenção do espiritismo, é universal porque é divino. Tudo que for divino é universal. Lá no livro dos Espíritos, o que ele fala? Na universalidade do ensino dos porque os Espíritos são universais enquanto expressões divinas. Jesus também é universal. Tão universal Jesus é que Mahatma Gandhi disse um dia: se fossem queimados todos os livros e só restasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Por que ele falou isso? Porque toda a lição de Jesus está onde? No Sermão da... E repara que a prova incontestável de que é possível ser feliz é só estudar e praticar o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. O que tem brandos e pacíficos? Jesus, se fosse hoje, tomaria remédio tarja preta? Não. Por quê? Ele tinha conflito psicológico? Hein? Não. Ele tinha neurose? Não. Ele tinha fobia? Não. Ele tinha medo? Mas nós temos medo, não temos? Nós temos medo da morte. Por que nós temos medo da morte? Disseram para nós que se eu morrer eu vou para o céu, eu vou para o Eu, Alcides, sei que não vou para o céu.
Então eu iria para onde? Para o inferno. E eu quero sofrer? Alguém de nós quer sofrer, gente? Então eu tenho medo da morte, porque eu não quero ir para o inferno. Porque se eu tivesse certeza que eu iria para o céu, eu ia querer morrer. Mas para eu ser feliz, e lembrem-se, céu e inferno são estados de consciência. Quando eu aprendo a amar, né? O amor me pegou, por ela me apaixonei. Era lindo o nosso sonho de amor, não era isso? Mas aí, aonde está o problema? O amor foi embora e eu entrei em depressão, sofri. Por quê, gente? A razão da minha vida é o Deus em nós. É o Deus em nós. Joana de Ângela, Joaninha, mulher danada. Joaninha, no seu belíssimo livro Autodescobrimento, uma busca interior. Cadê? A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada qual. Lembra quando nós começamos o porquê e o para quê? Então está aqui, ó. A fatalidade da lei divina é a perfeição, a meta. Vamos nós aqui. Francisco de Assis nos ensinou o quê? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Por que o Senhor vive em paz? Porque ele não tem conflito existenciais. Onde houver ódio, que eu leve o... onde houver ódio, que eu leve o amor. Lembra que Jesus mandou dar a outra face. Qual é a outra face do ódio? Senão o amor. Jesus não mandou alguém dar um soco na tua cara e você dizer, bate de novo. Não é isso que ele está falando. Nós temos que buscar o sentido esotérico e sair do sentido literal. Todo o ensino dos grandes líderes espirituais como Buda, Krishna, Moisés, Pitágoras, Maomé, Jesus, tem um simbolismo. Há uma linguagem simbólica. Então, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Porque a única maneira de ter paz é fazendo o quê, gente? Perdoar. Agora, cuidado. Quando você perdoa, você não está tirando do outro a responsabilidade do ato dele. Você não está se ofendendo. Você não está registrando mágoa. Porque a mágoa gera doença? Gera. Então, aprender a amar é perdoar, não registrar a ofensa, não acumular mágoa, rancor, frustrações, decepções. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Por quê, gente? Quando você acha que tudo está perdido, onde vai ter a tua esperança? Você fica desalém, você entra em depressão, porque você perdeu a esperança. Como disse o filósofo, louco é aquele que perdeu tudo, inclusive a razão. Que razão que ele está falando? A razão de viver. O amor há de ser sempre nossa razão de viver. Onde houver erros, que eu leve a... Porque onde houver erros, que eu leve a verdade. Aí, gente, cuidado, meus amigos. A própria ciência reconhece que hoje nós só conhecemos em torno de 4 a 6% de toda a matéria, de toda a energia espalhada no universo. 96% nós não conhecemos. É a chamada matéria escura, ou energia escura, que você já ouviu falar, porque ela não interage com a luz. Mas ela existe. Então, se nós conhecemos tão pouco,
Onde houver erros que eu leve a ver. Reparem, Jesus disse que conhecereis a verdade vos... Ele não mandou ter razão. A gente, quando discute com alguém, quando debate com alguém, a gente quer ter eu não disse, eu não falei, a gente quer ter, mas ignora a verdade. Aonde a gente está vendo isso hoje, no Brasil? Esse debate político, todo mundo quer ter, mas ninguém está com a verdade. Que a verdade é amar um ao outro, é perdoar. Não é com calúnia e com ofensa que nós vamos construir um país. A gente tem que ter responsabilidade quanto a isso. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Por que onde houver trevas, que eu leve a luz? O que é a treva? A maldade, o ciúme, a inveja, o rancor, tudo que te faz sofrer é treva. E a luz, o que é a luz? A verdade do divino. A luz é ter a certeza de que todos somos filhos de Deus, que todos somos espírito em sucessivas encarnações, aprendendo a ser felizes, reparando os erros de ontem, avançando para um futuro melhor. Por isso, né, por mais que eu sofra, obrigado, Senhor. Porque esse sofrimento não é punição, nem castigo, nem injustiça. É um chamado divino para a gente acordar para o objetivo da vida. As doenças são maravilhosas. Bendiga a sua doença. Por quê? Porque elas são aviso de que algo dentro de nós precisa ser mudado, gente. Ou não é? Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser. Quando eu busco consolar alguém, eu estou agindo com egoísmo ou com altruísmo? Altruísmo é o amor. Porque eu procuro mais consolar que ser consolado. Compreender que ser, tudo isso é o chamado ao altruísmo, porque o amor é altruísta. É o self, é o despertar da consciência. Lembra, é dando que se recebe. De que ele está falando, gente? Do é dando que se recebe. Da lei de causa aí conforme eu dou, ou seja, conforme eu planto, eu colho. Oh, vocês estão vendo como é linda a vida? Como é sublime a vida. Aliás, o grande compositor Paulo Vanzolini compôs uma música que alguns antigos vão lembrar, que eu me lembro da gravação da Elisete Cardoso. Vê, estão voltando as flores. Vê nessa manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Vê a esperança vida. Ainda vê, as nuvens vão passando. Vê um novo céu se abrindo. Vê a luz iluminando por onde nós vamos indo. Essa música, vocês sabem a história dessa música? Ele estava internado, desenganado pelo médico. E ele superou isso. Aí no dia da alta, quando ele vai voltando para casa, estava uma manhã bonita. Ele chegou em casa com essa música pronta. É a gratidão. É o amor de quem reconhece a grandeza da vida. Vê, estão voltando as flores, é nascer de novo, é tornar-se uma nova pessoa. Nessa manhã tão linda, vê a esperança ainda. É isso que nós temos que cultivar. Esperança é a certeza de que eu trabalho hoje e vou alcançar o meu objetivo. Ter esperança não é ficar sentado inerme, passivo. Ah, essa é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é a gente trabalhar, buscar aquilo que Ele nos oferece. Ai, meu Deus. Ah, Joaninha, você é danada.
Ainda no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, diz Joana de Anjos: é graças ao amor que os relacionamentos atingem a sua plenitude, porque o egoísmo cede lugar ao altruísmo e o entendimento de respeito como de confiança alicerça mais os sentimentos que se harmonizam, produzindo bem-estar em quem doa, tanto quanto em quem recebe. Quando Jesus diz: mas livrai-nos de todo mal. De que mal que ele está falando? Não é o mal que alguém possa me fazer, não. É o mal que eu possa fazer a alguém. Porque é o mal que me arruína e me estraçalha a vida. É o mal que eu faço a mim mesmo, prejudicando a outrem. Meus companheiros, vocês estão vendo que a gente alcançar o simbólico no Evangelho de Jesus abre, clareia a nossa alma, clareia as nossas vidas. E quando o compositor diz: vê, estão voltando as flores nessa manhã tão linda, vê como é bonita a vida, porque quem ama acha a vida feia ou bonita? Bonita. Quem ama vê beleza nas flores, vê. Quem ama vê beleza no passarinho, vê. Quem ama vê beleza até no silêncio. Ah, lá vem aquela pessoa chata, tô cansado. Porque quem ama não reclama da vida. Quem ama agradece. Então a grande lei de amor para nós é gratidão sempre. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão a esta casa que nos acolhe e nos recebe, permitindo que a gente possa abrir a nossa mente, abrir a nossa alma e dizer: hoje eu sou feliz. Aquela belíssima canção do Djavan que diz: vem me fazer feliz porque eu te amo. Não, você vai dizer: eu sou feliz porque eu te amo. É esse que é o sentido da vida, da lei de justiça, amor e caridade. Ah, meu Deus do céu, o nosso grande poeta Vinícius de Moraes um dia botou uma letra numa canção do Pixinguinha, que diz, cujo título é Mundo Melhor. Você que está me escutando, é mesmo com você que eu estou falando agora. Você que pensa que é bem não pensar em ninguém e que o amor tem hora. Preste atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte: a coisa não demora. E se você se retrai, você vai entrar bem, ora se vai. Conto com você. 1 mais 1 é sempre 2, e depois, bom mesmo é amar e cantar junto. Deixe a vergonha de lado, eu não estou interessado em sua guerra fria. Nós ainda havemos de ver nova aurora nascer e esbanjar poesia, porque no amor é melhor, no amor é melhor, ora se é. Eis aí o amor a colorir, a enfeitar nossas vidas. Boa tarde, minha querida. Que riso bonito, hein? Ah, lá, parece propaganda de creme dental. É isso, esse riso lindo, esse riso encantador, esses olhos que brilham, que eu estou vendo a brilhar aqui. Tomara que você saia daqui e leve esse brilho no olhar por onde você passar, para que todos se lembrem de você. Puxa, que pessoa boa, não tinha nada e tinha tudo. Ai, como é bela a vida. Você está vendo, minha amiga? Ai, como é que é bom estar aqui? É aqui que a gente começa a construir um novo ser. Quando Jesus se dirige a Nicodemos, não é a Nicodemos que ele está se dirigindo, é a todos nós. Quando Jesus diz: ó Israel, 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 não é Israel que ele está se referindo, é a todos nós. É cada tipo psicológico que ele encontrou e muitas vezes disse: vá e não tornes a pecar. O que ele estava simbolizando? Que aquela doença era uma provação ou espiar?
e para aquela pessoa não reincidir no erro, porque foi erro que gerou aquela situação. Joaninha, Joana de Ângeles, minha filha. Aí, ó, nesse belo livro, Autodescobrimento. À medida que a consciência se desenvolve, sem que abandone as necessidades, torna-se psicológico do queixo para cima, mantendo os idealismos, diminuindo a posse, os arrebatamentos e superando os limites egoístas. Lentamente ascende à escala superior, tornando-se humanitarista, libertador, altruísta. É muito comum você ouvir assim, fulano faz a diferença. Não é comum a gente ouvir isso? E o que é fazer a diferença para nós? Amar. Amar a Deus sobre todas as, e ao próximo como a nós. Isso, para fazer isso precisa de dinheiro? Precisa de quê? Vontade. Então estão em nossas mãos as ferramentas, os instrumentos que nós precisamos para sermos felizes. Porque quem ama não se apodera. Outro dia, um amigo disse-me assim: Alcides, eu não vejo você reclamar da mulher e dos filhos. Eu disse: meu amigo, eu tenho certeza que minha mulher e meus filhos me amam. Não como eu gostaria, mas como eles são capazes. Ninguém vai te amar como você quer ser amado, mas quem vai te amar como sabe. E para amar melhor, o que você vai fazer? Evoluir, porque quanto mais você evoluir, mais se amplia a sua consciência. Deus ama Jesus mais do que a nós? Hein? Deus ama Jesus mais do que a nós? Se ele amasse mais a Jesus do que a nós, ele seria injusto. O amor que ele tem por Jesus é o mesmo que ele tem por... Qual é a diferença? Olha como Jesus percebe, vive esse amor e olha como nós vivemos. Então o problema está em cada um de nós. Se eu soubesse o que eu sei, não amava quem amei, não beijava a boca que beijei, não jurava o amor que jurei, não passava o que passei. Exatamente isso. Por não saber amar é que a gente se sente infeliz e magoado. Então vamos aprender a amar. Vamos aprender a dizer obrigado, meu Deus. Vamos aprender a pedir a Deus somente força, coragem, determinação e fé para transformarmos as provas e expiações, oportunidades divinas para nossa melhoria. Vamos transformá-las em conquista de luz, aprendendo a amar, que só isso é que vai nos fazer feliz. Fora do amor, eu posso ter prazer, mas felicidade não. Lembra que Jesus falou em prazer ou em felicidade? O que Jesus prometeu? Prazer ou felicidade? Felicidade. Porque o prazer é a mera satisfação do instinto, mas o amar é satisfação da alma, que é feliz onde estiver, com quem estiver e como estiver. Para encerrar, Mahatma Gandhi nos dá a prova do amor. Quando ele leva o tiro fatal, alguém pergunta: Mahatma, você perdoa? E ele diz: não, ele não me ofendeu. Porque quem ama jamais se sentirá ofendido, magoado ou ressentido. O nosso escritor Mário de Andrade, quando escreveu o belíssimo livro Amar, verbo intransitivo. Quem ama, ama, sem condições, sem complementos. Gente, mais uma vez o nosso muito obrigado e um beijo no coração de todos e até a próxima. Nós que agradecemos pelo estudo recebido e vamos passar agora para a segunda parte dos nossos trabalhos e pedimos aos nossos médios que, por favor, se desloquem e ocupem seus lugares. Enquanto isso, nós outros, vamos fechar os nossos olhinhos, vamos nos pacificar, vamos prestar atenção ao nosso guia espiritual que tanto quer nos auxiliar.
Inclusive nós que tomamos o passe de cura, nessa hora também é importante essa concentração e essa ligação com Jesus e os guias da casa. Então vamos fazer agora a nossa prece. Mestre querido, Mestre amado, mais uma vez, Senhor, voltamos ao teu coração generoso para te pedir, Senhor, que possamos, Mestre amado, estarmos em condições de receber todo esse amor que esses espíritos luminosos dessa casa, que os nossos benfeitores queridos estão a nos ofertar. Que seja então em nome de Deus que possamos iniciar o trabalho dos passes. Irmãos, então vamos falar sobre o fracasso de Pedro, que Emmanuel vai nos explicando. Então, por que Pedro fracassou? Ele fracassou por invigilância, porque Jesus havia advertido a ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele: não, Senhor, não. Mas quando chegou o momento difícil da provação, na hora dele dar o testemunho, ele realmente negou, ele disse que não conhecia Jesus. E Emmanuel nos diz que ele foi se assentar junto aos criados, entre os criados do sumo sacerdote, para ver que fim daria, qual o fim se daria daquela situação ali presente, naquele momento cruciante em que Jesus estava passando. Nós vamos ver essa mensagem analisando também a nós, conforme Emmanuel nos fala. Porque quantas vezes nós somos também vigilantes e negamos a Jesus? Nós negamos a Jesus quando deixamos de amar o nosso irmão. Nós negamos a Jesus quando deixamos de vir ao nosso trabalho, ao compromisso que temos na casa espírita, no nosso caso aqui a casa espírita, nos outros casos, as outras religiões, na sua casa que ele frequenta. Então, todas as vezes que nós nos afastamos do nosso trabalho e que nós trocamos o nosso trabalho pelas coisas materiais, nós estamos negando Jesus. Nós estamos sendo invigilantes, porque quando reencarnamos, nós assumimos um compromisso de ser médium, de ser trabalhador da casa espírita, e quando chegamos aqui, muitas vezes esquecemos, ao esquecimento natural, mas em algum momento da nossa vida, nós fomos chamados para estar aqui, e assumimos o compromisso. E muitas vezes nós negamos Jesus, afastando desse compromisso de vez. Às vezes por algum problema que acontece na nossa casa espírita, com nós, junto do nosso companheiro, ao invés da gente exercitar o amor, trabalhar em nós o amor, nós negamos Jesus e afastamos do trabalho, deixando a nossa tarefa de lado. Estamos negando Jesus e deixando de crescer espiritualmente, porque o trabalho, a doutrina nos ensina o caminho para Deus, ela nos ensina a amar, e nós temos que fazer o exercício no trabalho do bem. E esse exercício vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual, para quando chegarmos ao plano espiritual, estarmos com a nossa tarefa cumprida e com a nossa consciência tranquila. Mas se nos afastamos dele, o que nós vamos levar? O que nós vamos chegar lá dizer? Afastei do trabalho porque me magoei, porque fui orgulhoso, porque me melindrai e afastei. Então, como vamos dar conta a Jesus e aos nossos guias espirituais do compromisso que fizemos aqui? Que Jesus nos ampare e nos abençoe.
Senhor Jesus, Mestre querido, obrigada, Senhor. Estamos muito gratos por esses momentos em que conseguimos, Senhor, um pouco mais de alívio para as nossas aflições do dia a dia. Fortalece em nós, Senhor, cada vez mais a fé em Deus Pai Criador, a fé em Ti, Senhor, que em nós anda tão esmaecida, a fé nesses amigos do bem, que possamos, como os companheiros aqui falaram, que possamos estabelecer em nós esse amor a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo, e que possamos, Mestre, cada vez mais e mais cumprirmos com os nossos compromissos, cumprirmos, Senhor, com as nossas tarefas desta encarnação, para que quando chegarmos do lado de lá, não sejamos pegos pelo remorso, pela culpa, pelo desespero. Ah, Mestre querido, protege a cada um de nós que aqui se encontra, Senhor. Abençoa todos nós, encarnados e desencarnados. Fortalece, Senhor Jesus, as fronteiras físicas e espirituais dessa casa de amor. Nos guie, Senhor, em paz e tranquilidade, na volta, no retorno aos nossos lares. E que também, Senhor, todos os trabalhadores, todos os espíritos, amigos, possam também estar protegendo ainda a reunião que irá acontecer. Mestre, mais uma vez te pedimos que nos ajude, Senhor, para que sempre possamos ter em nós esse amor também pela nossa pátria, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que possamos a cada dia mais e mais, Senhor, internalizar essa afirmação do nosso querido Humberto de Campos. Que seja então, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por terminada a nossa reunião de estudos e passes. Mas te pedimos, Senhor, fica conosco, agora e sempre. Graças a Deus.